Boa noite. Vamos dar início à 19ª sessão ordinária sobre a proteção de Deus. Vamos dar então início aos trabalhos. Antes, porém, faremos de pé a oração do Pai Nosso. Dando início ao pequeno expediente, peço ao secretário da mesa que faça a chamada. José Reis Silva. Presente. Rodrigo Donizete Monteiro. Presente. Aquinelo Leite da Cruz. Presente. Cláudio Magelo Olivério. Presente. Edgar do Carmo Alves e Silva. Presente. Edilvo Barbosa da Silva. Presente. Raquel Cristina Dias. Presente. Sandra Conceição Martins Alves. Presente. Silvia de Souza André Melo. Presente. Verificando haver número legal, declaro aberta a 19ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa. Solicito ao secretário que promova a leitura da ata documental da 18ª sessão ordinária, realizada 16/10/2018. Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura. Submeto o pedido de dispensa da leitura da ata ao plenário. Aqueles que concordarem com a dispensa permaneçam como estão. Está dispensada a leitura da ata. Coloco a ata documental da 18ª sessão ordinária em discussão. A ata está em discussão. Não havendo interessado em discutir, nos termos parágrafo 3º, artigo 128 do Regimento Interno, declaro aprovada a ata documental da 18ª sessão ordinária. Solicito agora ao secretário que promova a leitura da ata documental da 3ª sessão extraordinária, realizada em 31/10/2018. Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura da ata. Submeto o pedido de dispensa da leitura da sessão extraordinária ao plenário. Aqueles que concordam com a dispensa da leitura permaneçam como estão. Está dispensada a leitura da ata da sessão extraordinária realizada em 31/10/2018. Coloco a ata em discussão. Está em discussão. Não havendo discussão, nos termos do parágrafo 3º, artigo 128 do Regimento Interno, declaro aprovada a ata documental da 3ª sessão extraordinária. Passaremos então ao grande expediente e solicito ao secretário que faça a leitura das proposições protocoladas. Projeto de Lei Ordinária número 281/18, autoria do Executivo Municipal. Institui o banco de horas aos servidores que realizem atividades extraordinárias de interesse público em caráter excepcional e dá outras providências. Projeto de Lei número 282/18, autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Itirapuã, São Paulo, a firmar termo aditivo ao convênio número 1/18, celebrado com a Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista, Estado de São Paulo, entidade filantrópica sem fins lucrativos e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 283/18, autoria do Executivo Municipal. Dispõe sobre a integração da Biblioteca Municipal para a Escola Municipal de Ensino Básico Olívio Faleiros e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinário número 284/18, autoria do Executivo Municipal. Dispõe sobre a criação da Casa da Cultura de Itirapuã e dá outras providências. Moção de preocupação e apoio número 3/18, autoria de Rodrigo Donizete Monteiro. Vamos então aos despachos. Encaminho os projetos de lei ordinária número 283/2018 e 284/2018 de autoria do Executivo Municipal às comissões permanentes para análise e emissão de parecer. Encaminho também o projeto de lei ordinário 278/2018
que estima a receita e fixa despesa do município de Itirapuã para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências. Para que no prazo de 10 dias os vereadores, caso queiram, apresentem à Comissão de Finanças e Orçamentos as emendas, caso entendam necessário, pois será votado no primeiro turno da próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 21/11/2018. Solicito agora ao primeiro secretário que promova a leitura da moção número 3/2018, de autoria do vereador Rodrigo Donizete Monteiro. Moção número 3/2018. Moção de preocupação e apoio aos empregados e aposentados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Senhor Presidente, considerando a grave situação que envolve milhares de brasileiros, trabalhadores e aposentados dos Correios, lesados durante os últimos anos em vosso fundo de pensão Postales, considerando que o Postales foi criado no ano de 1981, cuja adesão ao plano de previdência à época foi compulsória, ou seja, quem quisesse trabalhar nos Correios teria que aderir ao plano, sob pena de não ser admitido. Considerando que os argumentos para a adesão à época foram no sentido de complementar as aposentadorias recebidas do INSS, de forma que os assistidos manteriam a remuneração semelhante à que recebiam enquanto trabalhadores da ativa, esclarecendo que, embora os Correios sejam uma empresa pública, seus empregados são regidos pela CLT. Considerando que no ano de 2008 os Correios unilateralmente prevendo-se um desequilíbrio autorial no plano BD, benefício definido, entendeu que deveria fazer saldamento do mesmo, fazendo o aporte do valor correspondente ao desequilíbrio, onde os funcionários não teriam que arcar com qualquer contribuição extraordinária. Considerando que foi decidido criar outro plano chamado Postal Prev, que era do tipo de contribuição definida, onde cada participante optava por percentuais de contribuição para formar sua reserva de poupança com contribuição paritária da patrocinadora. Considerando que a gestão de ambos planos continuou sob a responsabilidade da Empresa de Correios e Telégrafos, através do Postales, e após inúmeros rombos ou gestões temerárias apurados pelo Ministério Público Federal, no ano de 2014, houve um equacionamento no plano BD, passando a cobrar contribuições extraordinárias de 17,98% de todos os participantes, sendo que os aposentados contribuem ainda com outros 9% para a cobertura de despesas administrativas, somando-se assim 26,98%. de redução em seu benefício proporcional definido no plano BD. Considerando que em outubro de 2017 o governo federal, através da Previc, decretou intervenção no fundo de pensão do Postales, após apurações de novos rombos realizados através de operações especiais da Polícia Federal, como Positos, Greenfield e Pousar, rombos estes que somaram quase 6 bilhões de reais, envolvendo instituições como o banco BNY Mellon, com sede nos Estados Unidos, responsável pelas aplicações do Postales e outros investimentos tipos como gestões temerárias. Considerando que, além da ECT interromper o pagamento do RTSA em abril de 2014, descapitalizando o fundo Postales, cujo valor dos rombos iniciais, que eram de 5,6 bilhões de reais, ora atualizados atinge a cifra de quase 15 bilhões de reais. Considerando que o atual interventor já sinalizou a necessidade de um novo equacionamento no plano BD do Postales,
o que implicará em um aumento das contribuições extraordinárias para bem perto de 50% do valor do benefício proporcional, definido pelo Plano BD, o que irá trazer um sério prejuízo aos empregados da ativa e aos aposentados, reduzindo a sua remuneração complementar, gerado por um déficit que eles não deram causa. Considerando que permanece o risco de liquidação do Plano BD, caso o saldamento do plano não se mostre viável aos olhos da Previc, que outrora fechou-os ou quietou-os, inerte frente aos rombos e desvios que foram trazidos aos seus conhecimentos desde o ano de 2012 pelas associações de empregados da ECT. Considerando que a situação do Plano BD do Postales é crítica, principalmente para os fundadores do plano, que são os aposentados mais antigos e cujo plano se constitui em remuneração principal, se comparado com o novo plano Postalprev. Considerando que o estancamento das gestões temerárias ainda está muito distante, vez que o Estatuto do Postales privilegia os interesses e vontades da patrocinadora, a ECT, e do próprio governo federal, que, em instância derradeira, influencia as indicações e rumos das aplicações. Ante ao exposto, requeiro nos termos regimentais, ouvido em plenário, que seja manifestada a moção de apoio desta Casa para que as matérias legislativas e outras medidas que envolvam o Postales e seus planos possam merecer a atenção e comprometimento das estruturas políticas federais, visando mitigar os impactos danosos que já vêm sendo arcados pelos aposentados e aposentáveis dos Correios, que já se somam em mais de 140 mil participantes e assistidos em todo o território nacional. Dentre as matérias que os participantes do Postales clamam por atenção, destacam-se as seguintes: apoio à Câmara dos Deputados e Senado Federal para aprovação da PL número 8821/2017, em trâmite na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, cuja proposta acrescenta o parágrafo 8º do artigo 11 da Lei número 9.532, de 10 de dezembro de 1997, que altera a legislação tributária federal e dá outras providências para dispor que não se aplica o limite de dedução do imposto devido na declaração de rendimentos, na hipótese de contribuição adicional para equacionamento do resultado deficitário dos planos de benefícios de entidade fechada de previdência complementar. B. Atenção do Ministério do Planejamento e dos Correios para que a empresa volte a pagar a reserva técnica do serviço anterior, suspensa em abril de 2014, cujo montante encontra-se próximo a 2,2 bilhões de reais, valor que está sendo pago injustamente pelos participantes por meio de contribuição extra de 17,92%. C. Atuação da AGU, do Ministério da Fazenda e da Previc junto ao Banco BNY Mellon para que ressarça os prejuízos que causou ao Postales em 8,2 bilhões de reais, conforme apurado pelo Ministério Público Federal de São Paulo, na ação civil pública número 51172/70 de 2018, 403-6100, da 26ª Vara Civil de São Paulo e em trâmite no TRF3. D. Atuação junto ao Ministério da Fazenda e Receita Federal no sentido de anular a solução de consulta número 354/2017, de 6/7 de 2017, que determinou que os fundos e pensão não realizassem a dedutibilidade
das contribuições extraordinárias paga por participantes dos fundos para apuração do imposto de renda retido na fonte, o que acarretou um brutal aumento no valor do imposto de renda descontado dos participantes aposentados. Que a presente moção, após aprovada pelos seus pares, seja encaminhada como prova de nossa mais veemente preocupação e apoio ao excelentíssimo senhor Presidente da República, Presidente do Senado Federal, Presidente da Câmara Federal, Ministro da Fazenda, Secretário da Receita Federal, Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, Diretor Superintendente Substituto da Previc, Ministro da Casa Civil, Presidente do Senado Federal, Presidente da Câmara dos Deputados, Advogado-Geral da AGU e Presidente dos Correios, conforme segue. Excelentíssimo senhor Michel Temer, Presidente da República. Excelentíssimo senhor Eunício Lopes de Oliveira, MDB, Senador Presidente do Senado Federal. Excelentíssimo senhor Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia, do DEM, Deputado Federal, Presidente da Câmara dos Deputados. Senhor Eduardo Refinetti Guardia, Ministro da Fazenda. Jorge Antônio Deher Rachid, Secretário da Receita Federal do Brasil. Excelentíssimo senhor Esteves Pedro Colnago Júnior, Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Excelentíssimo senhor Gilberto Kassab, Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Excelentíssimo Mansueto Facundo de Almeida Júnior, Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Excelentíssimo senhor Fábio Henrique de Souza Coelho, Diretor Superintendente Substituto da Previc. Excelentíssimo senhor Eliseu Lemos Padilha, Ministro da Casa Civil. Excelentíssima senhora Grace Maria Fernandes Mendonça, Advogada-Geral da AGU. E senhor Carlos Roberto Fontner, Presidente dos Correios. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Tirapuã, 30 de outubro de 2018, vereador Rodrigo Donizete Monteiro. Coloco em votação a moção número 3/2018. Os vereadores que forem favoráveis, fiquem em comissão. Declaro aprovada a moção número 3/2018, dando-se para os demais encaminhamentos. Solicito ao primeiro secretário que promova a leitura do requerimento número 40/2018 de minha autoria. Requerimento número 40/2018. Considerando que as solicitações a seguir são de interesse público e que o vereador, como representante da comunidade, tem o dever de dar plena satisfação dos atos que afetam direta ou indiretamente o cidadão, solicito o que segue. 1. Requeiro do Executivo Municipal que informe ao Legislativo em que situação se encontra o trabalho de regularização dos imóveis urbanos e rurais que estão sendo feitos pelo ITESP no município de Tirapuã, mais especificamente, esclarecer se este trabalho continua em curso e se há uma previsão de conclusão do mesmo. 2. Considerando que existem vários veículos e maquinários em desuso no pátio da Prefeitura, solicito informação do Executivo Municipal do porquê ainda não foram baixados estes bens, aparentemente inservíveis junto ao patrimônio, para que assim os mesmos possam ser leiloados, considerando com isso que, além da captação de recursos para o erário, tem a conveniência de tirar estes materiais sucateados do pátio, que podem, inclusive, no período de chuvas, se transformar em criadouros do mosquito transmissor da dengue. 3. Considerando que a cota estadual de salário e educação é uma contribuição social,
destinada ao financiamento de programas, projetos e ações voltadas para a educação básica pública, sendo que os repasses são creditados mensalmente em conta específica de acordo com o número de alunos matriculados na rede de ensino apurado no censo escolar, considerando ainda que estes recursos provenientes do salário de educação devem ser aplicados na educação básica pública, ou seja, a educação infantil, o ensino fundamental e incluída ainda a educação especial, desde que integrada à educação básica, e por fim, levando-se em conta que o município de Tirapuã recebeu até outubro o valor acumulado de R$ 450.536,50, requeiro do Executivo qual é o saldo em conta na data atual e em que finalidade o recurso foi aplicado durante o ano letivo. Sala das Sessões, 2 de novembro de 2018, José Reis Silva, vereador. Coloco em votação o requerimento número 40. Que informe ao Legislativo. Favoráveis, permaneçam como estão. Declaro aprovado o requerimento número 40/2018, encaminhando o seu Executivo para as providências. Ao final dos despachos, faríamos agora a suspensão dos trabalhos por 15 minutos. Submeto essa decisão ao plenário. Aqueles que concordam que a gente passe os 15 minutos direto, permaneçam como estão. Portanto, não haverá o intervalo de 15 minutos, passaremos direto. Vamos então à ordem do dia. Peço ao secretário da mesa que refaça a chamada. José Reis Silva. Presente. Rodrigo Donizete Monteiro. Presente. Aquinero Leite da Cruz, presente. Cláudio Magelo Olivério. Presente. Edgar do Carmo Alves e Silva. Presente. Eudivo Barbosa da Silva. Presente. Raquel Cristina Dias. Presente. Sandra Conceição Martins Alves. Presente. Silvia de Souza André Melo. Presente. Vamos às matérias de regime de urgência urgentíssima. Solicito ao secretário que promova a leitura do projeto de lei número 281/2018, de autoria do Executivo. Projeto de lei ordinário número 281/18, autoria do Executivo Municipal. Institui o banco de horas aos servidores que realizem atividades extraordinárias de interesse público e caráter excepcional e dá outras providências. Solicito agora ao secretário que promova a leitura do requerimento número 16/2018, que pede urgência urgentíssima ao projeto, de autoria do vereador Eudivo Barbosa da Silva. Pede urgência urgentíssima ao projeto de lei 281/2018. Requerimento número 16/2018. Senhor Presidente, nos termos do artigo 119 do Regimento Interno, requeiro tramitação em regime de urgência urgentíssima, com dispensa das exigências regimentais do projeto de lei número 281/2018, de autoria do Executivo Municipal, que institui o banco de horas aos servidores que realizem atividades extraordinárias de interesse público e caráter excepcional e dá outras providências. Tal medida se faz necessária, dada a urgência da matéria, uma vez que é necessária a legislação regulamentadora para a instituição de banco de horas aos funcionários, possibilitando maior controle das jornadas dos servidores, coibindo eventuais abusos e gerando evidente economia aos cofres públicos municipais. Sala das Sessões, em 5 de novembro de 2018, Eudivo Barbosa da Silva. Coloco em votação o requerimento de urgência urgentíssima, número 16/2018. Os vereadores que forem favoráveis, fiquem como estão. Considerando que os votos em contrário da vereadora Sandra, vereadora Raquel, vereador Edgar, vereadora Silvia, foi rejeitado então a urgência, o regime de urgência. Portanto, não colocaremos o projeto em votação. Solicito agora ao secretário que promova a leitura do projeto de lei 282/2018, de autoria do Executivo. Projeto de lei ordinário número 282/18, autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Poder
Executivo Municipal de Tirapuã, São Paulo, afirmar termo aditivo ao convênio número 1/18, celebrado com a Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista, Estado de São Paulo, entidade filantrópica sem fins lucrativos, e dar outras providências. Solicito ao secretário que promova a leitura do requerimento número 17/2018, de urgência urgentíssima, de autoria do vereador Rodrigo Donizete Monteiro, ao projeto de lei 282/2018. Requerimento número 17/2018. Senhor Presidente, nos termos do artigo 119 do Regimento Interno, requeiro tramitação em regime de urgência urgentíssima com dispensa das exigências regimentais do projeto de lei número 282/2018, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Tirapuã, São Paulo, a firmar termo aditivo ao convênio número 1/2018, celebrado com a Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista, Estado de São Paulo, entidade filantrópica sem fins lucrativos, e dar outras providências. Tal medida se faz necessária, dada a urgência da matéria, uma vez que o termo aditivo possibilitará a contratação de um técnico de enfermagem para uma das equipes de estratégia da saúde da família e a inclusão do valor relativo à diferença salarial de 4 motoristas contratados por parte da Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista, através do plantão geral e especialidades, pelo período de 10 meses. Qualquer demora na aprovação do presente projeto de lei poderá prejudicar a população itirapuanense, que necessita da Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista para seus atendimentos médicos, bem como para a execução dos ESF. Ademais, o plano de trabalho em anexo foi analisado, discutido e aprovado junto ao Conselho Municipal de Saúde. Sala das Sessões, em 5 de novembro de 2018, Rodrigo Donizete Monteiro. Coloco em votação o requerimento de urgência urgentíssima, número 17/2018. Os vereadores que forem favoráveis, fiquem como estão. Declaro aprovado o requerimento de urgência urgentíssima ao projeto de lei número 282/2018. Portanto, com o parecer favorável do relator especial, coloco em discussão o projeto de lei 282/2018, de autoria do Executivo. O projeto está em discussão. Gostaria de falar? Com a palavra, a vereadora Sandra. Boa noite a todos. Gostaria aqui de deixar registrado, né? Foi votado agora o requerimento em urgência urgentíssima. Mas esse projeto de lei que nós estamos aqui votando em regime de urgência urgentíssima está aqui com data de 21 de setembro de 2018, é a data do projeto que está aqui, e ele está entrando na Câmara hoje com regime de urgência urgentíssima. Então, que fique aqui registrado, mais uma vez, que o projeto entra para nós de última hora, não passa por comissões novamente, não é discutido, né, que diferença de salários são essas que nós estamos aqui votando, e que contratação é essa de mais um funcionário para a PSF. Então, assim, nós, vereadores, não merecemos nenhum esclarecimento, não temos mais tempo de discutir nenhum projeto, porque nós somos, inclusive, aqui uma minoria. Se a gente votar a favor ou contra, o projeto passa, e fica assim, tudo conforme é desejo da administração pública. Mas que os munícipes fiquem sabendo, né? Isso é um gasto público, né? É saúde pública, é interesse sim dos munícipes, mas o vereador precisa de esclarecimentos, tá? Então, que fique aqui, senhor presidente, porque no projeto tem data aqui de 21 de setembro. Então, esse projeto poderia sim ter entrado antes e poderia ter ido para as comissões e poderia ter sido melhor discutido por nós, vereadores. Muito obrigada. Continua em discussão o projeto.
Eu só quero esclarecer da parte da presidência, eu aqui dei um tempo só para ver, o projeto foi protocolado na Câmara dia 31/10. Portanto, não, só para deixar claro que o projeto não está aqui desde 21, na Câmara não está. Foi protocolado certamente foi confeccionado, foi feito no dia 21, mas protocolado no dia 31. 31 de outubro está o encaminhamento aqui, o protocolo. Portanto, não está na Câmara, só para ficar claro isso, que não se trata, e como entrou com pedido de urgência, eu tenho que dar encaminhamento, inclusive colocando em votação. De qualquer maneira, continua em discussão o projeto. Não havendo mais interessado em discutir o projeto, coloco em votação o requerimento o projeto de lei 282/2018. Votação em turno único. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Declaro aprovado o projeto de lei número 282/2018. Vamos às considerações finais. Deixo franqueada a palavra ao vereador que queira fazer uso da palavra para tratar de assuntos de interesse do município. Está franqueada a palavra. Senhor presidente, eu peço a palavra. A palavra ao vereador Magela. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, secretário, assessora da Câmara, nobres colegas, público presente. Só quero enfatizar um trabalho que está sendo idealizado pela Polícia Militar, um trabalho voluntário, senhor presidente, juntamente com a direção da escola Henrique Lespinasse. Começou esse projeto na data de ontem, esta semana. O PM Januário, através de autorização do comando da Polícia Militar, através de autorização da Delegacia Regional de Ensino, concomitante com a direção e subdireção da escola Henrique Lespinasse, idealizou esse projeto de aulas de artes marciais para os alunos, esses alunos voluntários, que fique bem frisado isso, são alunos voluntários que queiram participar desse projeto, e as aulas ministradas serão gratuitas, essas aulas, ministradas pelo PM Januário, também sem nenhum custo, sem nenhuma remuneração. E eu perguntei qual o critério, é voluntário, não existe critério nenhum para não constranger os alunos, quer seja de nota, de comportamento. Então, o aluno que decidir, que eles fazem lá uma inscrição, um requerimento, com autorização dos pais, e vai participar dessas aulas que são ministradas também na própria escola, na quadra coberta da escola Henrique Lespinasse. Recebi até alguns vídeos, é um projeto inovador, um projeto experimental, tomara que dê certo, quiçá com aquele projeto da nova Casa da Cultura e do Turismo, não venha esse tipo de projeto também para os outros moradores de Itirapuã, projeto de artes marciais, judô, de capoeira e tantos outros, que outrora já existiram no nosso município. Ademais, muito obrigado, senhor presidente. Continua franqueada a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Edgar. Boa noite a todos, nobres colegas. Muito legal isso aí, Magela. Importante. Mais uma ajuda aí para esclarecer, para iluminar a mente dos nossos jovens, É uma ocupação num período aí que às vezes eles não tenham muito o que fazer. Então, parabéns aí ao Januário. Quero deixar aqui, encaminhar um ofício a ele, dando os parabéns a ele por ter tirado aí parte do seu tempo para que faça esse trabalho aqui com os jovens de Itirapuã. E como o senhor falou, tem muitos outros aí, projetos que poderiam estar sendo executados. Inclusive, tem aí também uma outra pessoa, não me lembro o nome agora, que está aí praticando aula de balé.
né? Sara. Inclusive, a gente fica um pouco até assim triste, que ela não achou muito apoio do município, não. Teve certas dificuldades, então eu acho que o município sabe olhar um pouco mais com carinho nesse pessoal que está vindo aqui, que está se dispondo do seu tempo para estar fazendo esse trabalho aí com as crianças, com os jovens de Itirapuã. Eu gostaria de fazer uma indicação ao senhor prefeito, que estude uma maneira, inclusive nós estivemos falando com ele a semana passada, eu acho até que o vereador de Dias que estava presente, eu citei até o nome do vereador Magela, a respeito da nossa praça central. A gente tem visto, tem presenciado alguns atos ali que não poderia estar acontecendo. Tem gente que eu não sei o motivo, acho que não sei se não pensa, está usando a praça como passeio a cavalo. O senhor me dá uma parte? Eu ia comunicar ao senhor também, a respeito daquele dia que o senhor até conversou comigo. Conversei com o comandante hoje, o subtenente Benassi. Então precisa ter o agente público, precisa ter mesmo. O agente público lá e detectar o prejuízo. Porque aí sim tem como fazer um boletim de ocorrência. Caso contrário, eles não podem fazer nada. É aquilo até que o presidente comentou. Não tem como a PM agir se não houver a manifestação do agente público representando o executivo. A PM ela vai vir de apoio, né? A gente pensa em ligar para a PM no momento porque é o único acesso que a gente tem. Então o primeiro número que vem na mente é a PM, né? Mas nós falamos, eu não me lembro, acho que o Didi estava junto. Nós conversamos com o senhor prefeito e ele prometeu, né, Didi? Ele nos prometeu de, o mais rápido possível, tomar aí uma decisão, que coloque um guarda, que seria o mais correto, que se já que não tem um agente de imediato, que se coloque um guarda, é a praça central. Vereador, me dá uma pertinho. Não é só na central, na da rodoviária também. Eu encontrei 4 cavalos, não só foi um dia, vários dias. Então, na verdade, se a gente for falar, na cidade inteira, viu, vereadora Bia? Inclusive, tem fotos circulando aí de animais ali na estrada do Leite, na entrada de Itirapuã. Olha só o perigo. O Rodrigo não sei se o senhor presenciou, mas os animais estão soltos em Itirapuã. Eu falo Praça Central porque a nossa praça é muito bonita. É um cartão postal da cidade. E nós estamos vendo aí com frequência esses animais aí pastando na grama. Então, sem contar os que estão na rodovia. Pouco tempo atrás agora eu chamei a polícia porque tinha um saindo na rodovia. Então eu acho assim, o prefeito, porque quem pode tomar essas atitudes é só o executivo. Nós, vereador, nós podemos cobrar, que é o que a gente está fazendo. Nós não temos o poder de pôr um guarda ou de pôr um agente, nós não temos esse poder. Dá uma parte, vereador. Outro dia eu estava vindo de Patrocínio, de madrugada, topei com, tinha mais ou menos umas 20 cabeças de gado, chegando lá, já na saída. Aí eu vim até o posto de gasolina, os PM estavam lá, conversei com eles, eles iam ver se conseguia cercar eles ainda. Aí não fiquei sabendo de quem que era, o que foi feito, mas está perigoso, está muito perigoso. Não é só cavalão, é gado também. Então, e a gente está vendo isso, quando acontece, pode ser que aconteça sim. Não é impossível que falar assim, não, isso aí um dia pode acontecer. Uma cerca arrebenta, um malandro corta, isso acontece. Agora, o que nós estamos vendo aqui, todo fim de semana, com frequência, nós estamos vendo o cavalo solto na cidade. Então, quero deixar registrado aí, depois eu quero fazer por escrito, para que o prefeito tome com o mais rápido possível a providência nesse sentido aí. E sem contar que a praça está escura. Novamente a praça está escura. Que tome providência também junto às luzes da praça. Eu estou falando praça, mas se for falar, tem rua atrás do posto de saúde, tem vários pontos aí que precisa ser visto. Eu não sei como que está a situação aí dos eletricistas da prefeitura, a gente vê que está sendo pago. Tem alguém recebendo. Agora o serviço não está aparecendo. Então que o senhor prefeito que nos ajude aí, como eu digo, vou repetir, nós não temos o poder de mandar
nós só temos o poder de cobrar. E às vezes as nossas cobranças ficam só aqui nas palavras. Outra coisa que está sendo cobrado muito também é a questão de máquina, serviço de máquina. Tem muitas propriedades aí que agora nesse período de chuva estão com dificuldade. E nós estamos encontrando dificuldade. Eu conversei com o fiscal de estrada, o Sebastião Mineiro. Eles criaram aí um sistema, e eu acho que está faltando adequar, que eu acredito que seja até um sistema bom que foi criado. Ficha, eles estão trabalhando com ficha, para que esse maquinário possa trabalhar. Então, às vezes, acaba o recurso daquelas fichas. Então, se o produtor vai lá e recolhe, esse dinheiro tem que entrar nessas fichas. Isso nós conversamos hoje também com o doutor Lucas, com o jurídico, ele falou que vai rever essa situação também. Porque se o produtor, o proprietário de qualquer sítio aí precisa, ele vai e recolhe a hora. Ele recolheu, tem dinheiro para comprar o óleo. Então esse dinheiro tem que ir para a ficha do Sebastião, que foi criado para ter um controle melhor. Pois não, vereadora? Vereador, eu não entendo por quê. Uns 3 donos de sítio, fazenda, me procuraram, estava pagando hora extra e o prefeito não atendeu. Eu liguei então, para o fiscal, ele disse que não tinha condições, que já tinha esgotado a cota. Isso mesmo, é uma Aí ficha. Aí eu perguntei para o motorista, ele falou para mim, eu recebo ordem. Então eu não entendo isso, por que atende alguém e não atende o outro? Você entendeu? Aí eles me falaram assim, os vereadores falaram tão palavrão para mim, não faz nada, só senta na cadeira para receber. Você entendeu? Então, o que eu vou responder para ele? A culpa não é nossa. Então, vereador, eu questionei isso, inclusive hoje, com o doutor Lucas. Expliquei isso para ele, porque quando se paga, esse dinheiro tem que voltar para a ficha do chefe de estrada, para ele remanejar esse dinheiro. O que acontece? Ele tem determinado valor naquela ficha. Aquele valor acaba, ele não pode fazer mais nada, ele está travado. De certa forma, eles estão tentando criar um controle para ajustar isso daí, porque estava sem controle. Então, se gasta muito realmente com a máquina, o custo dela é caro. Então, justamente, o que eu sugeri para ele? Que quando a pessoa vai lá e recolhe a hora, que essa hora venha para a ficha do Sebastião, que aí ele pode estar prestando o serviço. E ele garantiu para nós hoje que vai rever essa situação aí também. Em referente ao Águas Claras, é a mesma situação, só que é uma situação um pouco diferente. Lá, as estradas estão muito ruins e faz muito tempo que não vai lá. Então eu queria fazer um ofício, mandar um ofício ao Sebastião Mineiro, que ele desse uma passada por lá, que ele desse uma satisfação para aquele pessoal, para ver o que pode ser feito com as estradas lá, porque nesse período de chuva a gente sabe que todo local fica mais complicado. Mas pelo que eu tenho visto, faz muito tempo que não vai lá. E por último, eu gostaria que, nós estamos chegando aí perto do final de ano, e acho que todos aqui já perceberam, nossa cidade está suja, feia, o mato está nas calçadas, está entrando dentro de casa. Se a gente passar na rua principal, Rua Dosito Malvar Ribas, nós estamos vendo que os matos estão crescendo ali. Não é só ali, é em toda a cidade. Então, eu tive para falar com o senhor prefeito também essa semana, não consegui falar com ele, deixei um recado. Nascimento, por exemplo, o mato lá está muito alto do lado da Polícia Militar. E o que eles vizinhos ali já estão reclamando de aranha, de rato, de bichos ali ao redor. A braquiária ali já está passando quase que de metro. Que eu não sei o motivo, por que não está sendo roçado aquilo ali. Então, eu acho assim que deve se empenhar aí o nosso chefe geral, o Edmar, parece que ele está meio sumido. Eu sempre gravei ele, achei que ele é muito esforçado, e realmente ele é. Agora eu não sei o porquê, se está faltando companheiro para ele, o que está acontecendo. O que eu sei é que a cidade está meio que abandonada nesse sentido aí. Então, que o Edmar aí, que se aperte aí, se remaneje aí os funcionários, que se faça aí uma geral na cidade.
porque já tem muita gente reclamando aí. E junto a isso, nós estamos com o período chuvoso, as chuvas começou cedo, então, graças a Deus que está tendo muita chuva, e o mosquito também, está tendo muito mosquito. Então, o ofício também, a vigilância aí, que ela redobre aí os cuidados junto ao mosquito aí. Por hora é só, obrigado. Continua franqueada a palavra. Está franqueada a palavra. Já que ninguém está interessado, eu vou utilizar aqui também a palavra. Eu tenho que concordar com o Edgar sobre várias questões. A questão da cidade estar suja, a praça da rodoviária, sobretudo, que a rodoviária precisa de uma manutenção, de uma pintura. É vexatório, é vergonhoso o jeito que está. E tudo isso passa por questão de recursos. A gente sempre fala, não tem jeito de falar em questão de melhorias da cidade sem falar em números em questão. O município, se fala tanto que não tem dinheiro, mas não é bem assim. Eu tenho insistido nisso, parece que é até cansativo ficar falando disso, poxa, não tem dinheiro. Eu estou, enquanto o vereador falava ali, por acaso estou com a folha de pagamento aqui, quando você fala que não tem funcionários para olhar a praça, não sei o quê. Realmente, alguma coisa de muito grave na gestão está acontecendo, porque o gasto é altíssimo. No sentido de dar transparência, eu quero falar coisa que a população precisa saber. A folha hoje, em média, custa 682 mil. Veja bem, pagos para os funcionários, 682 mil reais. Só que tem 28% de encargo, todo mundo sabe disso. Então, na verdade, a folha custa 872 mil reais por mês. Se a gente fizer uma conta rápida que a população de Tirapuã, pelo último censo, é mais ou menos 5.700 habitantes, cada habitante paga em torno de 5 mil reais por mês, porque o recurso é da população, para manutenção da administração. Não sei se é muito, eu acho até que é muito, de repente para o funcionário é pouco, mas é muito recurso. Alguma coisa está errada, os números não mentem. 872, olha que eu não coloquei vale alimentação aqui. 872, estou com a folha na mão aqui. E olha que os funcionários, muitos funcionários aí ganham em torno de salário mínimo. Isso é uma coisa que a população precisa saber, não é essa administração só. Eu estou falando da estrutura do município. É uma máquina absolutamente inchada. É preciso fazer alguma coisa. Alguma coisa está errada. Não tem cabimento. Quase perto de R$1 milhão é pago com folha e falta funcionário para tudo, inclusive para manutenção básica da limpeza da cidade. Precisa verificar. Eu não sei, não tenho a solução mágica, mas não tenho a menor dúvida que alguma coisa está errada. Isso é transparência, é preciso a gente falar disso. Números não mentem. 872 mil, mais ou menos. Claro que isso varia de mês para mês. E às vezes aumenta, porque no final do ano o valor é maior. Se gasta com folha. E não tem funcionário, não tem... você não percebe a contrapartida do trabalho, da prestação de serviço público. Eu não estou dizendo aqui que funcionário não trabalha, longe disso. Eu não sei o que acontece com a gestão pública. Eu estou falando de Tirapuã, eu não conheço outras realidades. Eu estou com os números aqui. Não estou inventando nada, está aqui para quem quiser ver. 872 mil a folha, quase 5 mil por mês de recurso aplicado. Aí não tem jeito de fazer nada para a cidade, questão de melhoria. Você fica dependendo de verba de transferência voluntária. Só para completar, já te dou a parte, cara vereador Magela. Porque não dá para se fazer. A prefeitura tem um pouco mais de R$1 milhão por mês de recursos, de transferências, e você gasta praticamente 80% aqui, mais ou menos isso, com folha. E o negócio não funciona. É uma máquina que não funciona. É preciso fazer alguma coisa.
Eu poderia dar aqui, dou, desde que sou vereador, dezenas, centenas de sugestões. Mas isso cabe a quem faz a gestão, fazer essa reflexão. É muito recurso gasto para manter a cidade e a cidade está do jeito que está. É preciso que se faça alguma coisa. Boa parte, o vereador Magela. Obrigado, senhor presidente. Concordo com as palavras do senhor, concordo com as palavras do Edgar e deixo mais do que enfatizado que o trabalho do vereador é esse. Nós não vamos nos cansar não, viu, senhor presidente? Vamos terminar nosso mandato apresentando sugestões, conforme a gente apresenta desde o primeiro ano. Não vamos cansar não, Edgar, não vamos desanimar não. Vamos continuar fazendo a nossa parte. E que fique bem claro, concordo, eu vivo tentando explicar isso para a população. Infelizmente, nós não temos o poder de execução. Infelizmente. O que a gente pode fazer são indicações, são sugestões, através de anteprojeto, né? Quantas sugestões o senhor apresentou, o Aquinelo, o próprio Rodrigo, eu, o Edgar, né? Esses dias mesmo eu apresentei um anteprojeto para normatizar as diárias, e foi entendido totalmente diferente por alguns populares, infelizmente, mas aquilo é pura e simplesmente para contenção de gastos, para a gente ajudar o executivo. Então, eu concordo plenamente com os senhores e façam as palavras do senhor as minhas. Ok, não, sobre as diárias, só concluir aqui. Eu até vi isso, o vereador Magela. Realmente, infelizmente, algumas pessoas pegam ali e não entendem, às vezes, o que está acontecendo. Porque as informações, elas chegam, né, não chegam, às vezes, completa. Mas a diária é uma maneira de regulamentar exatamente para economizar. Porque eu que faço esse acompanhamento, fiz vários requerimentos sobre questão de diárias. A diária que mais é feita por motorista. Eu quero deixar claro aqui que eu não estou dizendo que ninguém está pegando recurso, não é isso. Mas às vezes se faz um adiantamento de R$800 e volta e devolve o troco de R$20, e aí você só vê lá escrito que é viagem para levar um paciente em Barretos, em Ribeirão Preto. Foi-me explicado isso e eu entendi que é várias viagens quando faz esse adiantamento. Mas é uma coisa meio que você não sabe. Eu olho lá na folha, no site Transparência, está lá que fez um adiantamento para fazer uma viagem, R$800. Isso eu entendi. E a diária é exatamente para disciplinar isso. A pessoa vai viajar, é claro que ela precisa se alimentar, precisa de recurso, mas que seja um valor fixo, né, uma coisa disciplinada. É exatamente a questão da diária, o anteprojeto é muito importante nesse sentido, para economizar, não para gastar mais. Às vezes as pessoas precisam entender isso melhor. Não é uma coisa que vai dar mais gastos, muito pelo contrário. Vai regulamentar e dar transparência, que é o importante. Como eu estou dizendo aqui, para que não fique bem claro. Quando se faz R$800 de adiantamento para viagem, ou alguém que vai viajar para levar um paciente, que é correto, tem que pegar recurso. Pega lá R$800, mas não está claro no site de transparência, quem olhar lá, quantas viagens foram feitas. E se tiver lá tantas diárias, fica mais fácil de entender. Quando me explicaram, olha, essa aqui, R$800 foi 5, 6 viagens. Tudo bem, isso não está lá. Aí não está dando transparência, não é, pastor Raquel? Não está claro. Transparência é você entender o que realmente está acontecendo. Aí você suscita a dúvida se está correto ou não. Só uma palavra. Com a palavra... mas quando nós estamos falando, agora eu vou defender um pouco aqui os funcionários. Porque outro dia eu estive na prefeitura falando com o Edmar sobre as ruas que precisavam sinalizar, porque nós estamos vendo que as ruas elas estão sem sinalização, aonde é para um deficiente, né, ficar. E ele me deu uma resposta seguinte, quer dizer, nós temos funcionário para fazer, mas nós não temos tinta. Então, nós não podemos jogar toda a situação nas costas dos funcionários. Não, mas não é nem porque isso. Porque não tem como eles trabalhar se eles não têm. É o que eu estou dizendo, a gente não sabe o que é. Agora que tem um gasto com a máquina... Está tendo um gasto altíssimo, né? E a cidade não anda, a cidade não está andando, né? Mas, assim, eu creio que funcionários têm, mas muitas vezes eu acho que está faltando como os funcionários trabalhar. Não está tendo recurso para eles trabalhar. É o que eu disse. É a gestão. É a gestão. Não são os funcionários, senhor presidente. Fica bem enfatizado que culpa não é dos funcionários. Não, o que a pastora Raquel está falando é bem um exemplo bem típico
do que... Não adianta querer fazer a coisa se não tem Eles material. querem trabalhar, mas não tem material, vai trabalhar. Mas quando eu estou dizendo aqui da folha, gente, independente disso, não acho, eu estou dizendo, 70%, 80% dos funcionários ganham em torno do salário mínimo. Aí é mais estranho ainda. É mais difícil de entender. Presidente, o senhor me dá uma parte? Uma parte, a vereadora Sandra. Só um detalhe, e nessa folha não consta aí os funcionários da saúde, né? Vários são pagos pela Santa Casa. Não, os terceirizados, aí não, né? Porque terceirizados, são funcionários né? terceirizados. Então, mas são também um gasto são funcionários com o pessoal. direto aqui, né? Só uma pequena parte. A parte, vereadora Quinela. Essa falta de recurso, vereadora Raquel, até se dá por esse alto gasto com folha de pagamento. Não sobra recurso para material. Então, quando a gente faz essas críticas, não está criticando o trabalho do funcionário, e sim de quem está administrando esse funcionário. Tirapuã realmente tem um gasto muito alto com folha de pagamento. Não sobra dinheiro para aplicar. Se não der um jeito, não der uma redução, esse projeto mesmo que veio, eu também acho que está vindo muito projeto de urgência que não precisaria vir. A prefeitura tem planejamento, tem tempo, dá tempo de mandar para as comissões. Esse banco de hora que eles estão querendo criar mesmo, para ver se dá uma aliviada na folha. Mas enquanto tiver dessa forma, não vai sobrar dinheiro para nada mesmo. Se não der uma enxugada, não tem como. O senhor me permite uma parte, senhor presidente? Pode, uma parte. Inclusive, a folha já passou do limite. É isso que eu ia até falar. Isso. A folha já está acima do limite. Exatamente. Então, esse projeto que vem aí, que nós votamos, nós 4 aqui, votamos contra o requerimento, para que ele não fosse hoje em votação, justamente para isso, senhor presidente. Tinha mais tempo, agora vem assim, em cima da hora, e tem mais. Tem mais. Isso não vai resolver, no meu entender. Porque se paga a hora extra, hoje, para quem quer pagar. Então não é esse projeto que vai resolver a situação, no meu entender. Porque ele está criando o direito do banco de hora. Tá, mas se precisar pagar a hora extra, ele vai pagar. E vai pagar para quem ele quiser. Inclusive, isso está muito claro que é uma coisa para o próximo ano. Então, eu não sei o motivo da urgentíssima aí nesse projeto. Precisa ser melhor estudado, inclusive com os próprios funcionários, para entender melhor o projeto. Então, é difícil, assim, e o que eu preciso, eu tenho vindo muito aqui na prefeitura, falado com o doutor Lucas, assim, precisa ter um relacionamento mais perto do vereador com o prefeito, para a gente poder estar dando nossa opinião, para a gente estar podendo, igual nós fizemos hoje, que o senhor chegou, a gente estava lá na sala. Então, esse precisa se aproximar. Entendeu? Agora, o que não pode é a gente ficar lá perdendo 2 horas numa sala de reunião, e a gente dá a nossa sugestão, e virou as costas, pronto, acabou, ninguém a ouve mais. Né, vereador? Mas então, fica difícil aí. Esse ponto, só para me concluir da minha parte, esse ponto que o senhor tocou do limite da folha, isso é gravíssimo. Gravíssimo. Porque, por acaso, por exemplo, eu dou um exemplo da questão da educação, que tem recurso sobrando, porque recurso que entrou, que voltou para a educação, e você não pode pagar um bônus porque a folha está estourada. Inclusive, senhor presidente... Imagina se fosse mais recurso. Inclusive, eu escutei o senhor falando que vai estar sobrando dinheiro, correto? Da educação. E ficou aí alunos da roça, mais de uma semana sem assistir aula, porque não tem ônibus para buscar. Olha só a falta de administração aí. Porque vai devolver dinheiro, vai sobrar dinheiro e não se consegue arrumar um ônibus. Na verdade, eu acho que não vai devolver, porque remaneja para o próximo ano. Tem uns casos que até dá. Tudo bem, mas não vai falar assim. De qualquer maneira, tá certo. Igual eu fui atrás, eu ouvi dizer que não tinha dinheiro para arrumar. Peraí, mas não tem. Mas ali tem. A educação sempre sobra dinheiro. Inclusive foi uma briga nossa aqui, se comprou um carro desnecessário para não jogar, para não perder o dinheiro. Isso aí há 3 ou 4 anos atrás, foi uma briga nossa aqui também. Então é muita falta de planejamento. Entendeu? É igual que eu digo, por que a cidade está suja, por que não tem tinta? Nós já cansamos de falar aqui, a sinalização de Tirapuã está torta. Ela está ao contrário, a sinalização. É tinta no chão. Eu já pedi até para o sargento, já falei com todo mundo que eu podia falar, para nos ajudar, né, porque a polícia tem uma certa força e ela conhece melhor de trânsito que a gente.
Então é difícil, senhor presidente, está difícil. Sem dúvida, eu vou concluir, depois eu já passo para você, Rodrigo. A questão é gravíssima, porque a gestão pública não se faz, o funcionário é importantíssimo, o agente público tal, para fazer o serviço, mas tem várias outras demandas, não é só tinta, é várias coisas que é necessário também. Com a palavra aí, Rodrigo. Boa noite a todos. Eu quero fazer uma indicação também, e até o Edgar já falou, a pastora falou, a questão de sinalização. Tá muita gente reclamando, tá perigoso. Então, lembra quando eu pedi aqui para fazer a faixa amarela lá perto do CESP? Faz o quê? Uns 2 meses? Faz, né? Uns 2 meses. Semana passada eu tive na prefeitura e disse que ainda não chegou a tinta. É complicado, fica difícil. Depois o vereador é ruim. Mas não tem jeito, não pode ir lá e fazer o papel do executivo, então fica complicado. E também, eu acho assim, temos pedreiro da prefeitura, tem quem pinta, e você vê lá o velório, teria que trocar piso, tudo ali que está feio, mas se faz uma pintura, já melhorava bem, porque está feio aquilo lá, está complicado. E é um lugar que a gente vai, a gente fica com vergonha de ver. E eu acho que não fica tão caro, porque tem a mão de obra. É comprar a tinta. Eu acho que dá para fazer uma coisa legal lá para melhorar o ambiente. Que é um ambiente duro ali, porque quem está ali não quer estar, né? Então, mas se tivesse mais um ambiente melhor, ajudaria bem. Então tá muito fake lá. Nossa, última vez que eu fui lá, eu achei isso horrível. Então, eu acho que dá para fazer. Tem a mão de obra, eu acho que falta comprar o material, é tinta, algum retoquinho lá, tem pedreiro na prefeitura. Eu acho que dava para melhorar aqui, sem precisar fazer uma licitação, uma obra grande, já melhorava bem. E pôr essas placas de pare também, que tem muito lugar que arrancou placa e não puseram outra. E lugar estratégico, lugar em curva, perigosa, sem visão. Então, ninguém vem um de fora, não sabe quem tem que parar. Nós sabemos que não mora aqui, mas vem muita gente de fora que não conhece. É onde vai acontecer acidente, aí complica tudo, né? Então é só isso, obrigado. Senhor franqueado a palavra. Peço a palavra. A palavra, vereador. Boa noite a todos. Divo. Eu queria também fazer uma indicação ao prefeito sobre os animais na rua, que todo mundo aqui já falou. Aí o Edgar falou com razão, e eu presenciei várias vezes esse gado que está vindo para a rua. O que está acontecendo? O proprietário ali nos Melo solta o gado durante o dia para ir pastar, porque lá no bairro dos Lourenço, lá embaixo, não terminou, está aqui lá parado até hoje, e o pasto está saindo. Então o que acontece? Os vizinhos ali soltam o gado e o gado vai pastar. Até de noite o gado volta para a propriedade de novo. Então assim, virou pasto mesmo. Então assim, esse gado que está aparecendo na praça, cavalo, vem tudo dali. Então aí o prefeito tomar uma providência, que ali eu tenho certeza que eu já vi várias vezes eu descendo ali no beco do Santana, eu vi esse gado pastando ali, em volta ali. Então o gado está vindo dali. Gado, cavalo, está vindo tudo dali. Só. Continua franqueada a palavra. Não havendo mais interessado em fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão. E convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 21 de novembro, quarta-feira, às 20 horas. Boa noite a todos.